Olá, vamos agora trabalhar especificamente as regrinhas acerca do segurado empregado, tá? Então, como a gente já comentou nas nossas outras aulas, o segurado empregado, ele vai compor a categoria de segurados obrigatórios que estão no regime geral de previdência social porque exercem atividade remunerada e o exercício dessa atividade remunerada vai ser o fato gerador para incidência da contribuição previdenciária e compulsoriedade de sua filiação junto ao regime de RGPS. Então, o primeiro ponto que a legislação previdenciária trata sobre segurado empregado é aquela definiçãozinha genérica que a gente tem de empregado na legislação trabalhista, certo? Então, a linha A do inciso 1º do artigo 11 da Lei 8.212, ela vai trazer esse conceito de empregado que a gente já conhece da CLT. As alíneas seguintes trarão outras situações, algumas com fundamento em normas do direito material do trabalho, outra do direito administrativo, outra do direito internacional e assim sucessivamente. Mas a primeira nada mais é do que um reflexo do conceito de empregado que está presente no artigo 3º da CLT. Ou seja, quem presta serviço de natureza urbana rural a uma empresa, em caráter não eventual, sobre sua subordinação e mediante remuneração, inclusive se for o diretor empregado. Então, aqui a gente vai observar os requisitos da relação de emprego, tá? Que é o caráter não eventual, ou seja, a habitualidade, a subordinação, consistente na sujeição do trabalhador e o poder diretivo do seu empregador, certo? A onerosidade, tá? E ainda a pessoalidade. Então, aqui nós vamos ter o segurado empregado, tal qual o empregado do direito do trabalho, certo? Observamos que essas características elas vão trazer algumas diferenciações para outros tipos de contrato de trabalho, como é o caso, por exemplo, do serviço voluntário. O serviço voluntário, ele não possui onerosidade na sua contraprestação, certo? O serviço voluntário, ele vai ser regido por uma legislação específica, tá? Então, a gente vai estar diante aqui de um contrato de trabalho cuja regramento está na Lei 9.608, que não vai gerar nenhum vínculo empregatício, que não vai gerar obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou qualquer outra obrigação que tenha essas finalidades, tá? Logo, o trabalhador voluntário, ele não é segurado obrigatório do RGPS. Ele pode, se desejar, ser segurado facultativo, tá certo? Na linha seguinte, a gente vai ter uma outra espécie de contrato de trabalho, que é o contrato de trabalho temporário, tá? Então, aqui a gente vai ter que observar as regrinhas acerca do contrato de trabalho temporário que estão presentes no direito do trabalho, para poder interpretar essa linha B, que vai me dizer que é segurado empregado aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços a outras empresas. Logo, o que é que a gente vai observar? Esse trabalhador temporário, ele vai ter uma atividade que é bem específica, que também vai se diferenciar do que seria o trabalhador eventual e do trabalhador contratado por prazo determinado. Por quê? O trabalhador eventual, tanto para fins trabalhistas como para fins previdenciários, ele não está no mesmo bloco do trabalhador temporário, uma vez que, na finalidade previdenciária, ele vai se caracterizar como contribuinte individual, certo? Já aquele que exerce o seu labor por contrato de prazo determinado, ele não deixa de ser empregado direto, certo, de quem recebe a sua
contraprestação, a sua mão de obra. E aí, nesse caso aqui, ele também será segurado obrigatório da Previdência na qualidade de empregado, porém não nessa linha B, e sim na linha anterior, que seria a linha A, tá certo? A gente vai observar ainda, na linha seguinte, um outro tipo de segurado empregado, consistente no brasileiro ou estrangeiro que está domiciliado e contratado no Brasil, para trabalhar como empregado no exterior, em sucursal ou agência de empresa constituída sobre a lei brasileira e que também tem sede e administração no país. Observe que aqui a gente não tem uma diferenciação pela nacionalidade desse segurado, certo? Se o nacional ou o estrangeiro for contratado e ele é domiciliado no Brasil, para trabalhar também para uma empresa brasileira, mas ele vai trabalhar no exterior, certo? Então, a gente vai ter uma cobertura previdenciária do RGPS na qualidade de segurado empregado. E aí, o exemplo que eu trago aqui para vocês é a situação de Paula, que ela é uma pessoa física domiciliada no Brasil. Observe que, tanto faz Paula ser nacional ou ser estrangeira, tá? Mas ela precisa ter sido contratada no Brasil para uma empresa brasileira para trabalhar como empregada dessa empresa, certo? Numa filial que está situada no estrangeiro. Assim, para que se garanta a cobertura previdenciária de Paula, ela vai ser segurada empregada do RGPS, tá? Outro cenário a gente já vai ter próximo a esse anterior, porém com algumas especificidades, certo? Previsto na linha D, onde eu terei o brasileiro ou o estrangeiro. Mais uma vez, eu não diferencio a nacionalidade, que é domiciliado e contratado no Brasil, certo? Ou seja, aqui continua igual a sistemática anterior. Porém, o seu empregador vai ser uma empresa que é domiciliada no exterior, mas a maioria do capital votante dessa empresa, e é aqui a gente vai ter que ter um pouquinho de atenção para as regras também de direito societário, tá? Ela foi constituída e ela pertence a uma empresa brasileira, certo? Então, o que é que a gente vai trazer aqui? A gente vai ter um outro exemplo, tá? Começando pelo cenário da empresa. Né? Então, eu tenho a empresa Rio São Francisco, que é constituída sobre as leis brasileiras, tem sede e administração no Brasil. Seu controle efetivo está permanentemente sob a titularidade de pessoas físicas domiciliadas e diretas no Brasil. Aí nós temos uma outra empresa, que é a empresa Patagônia. Essa detém a maioria do capital voltante da empresa Rio São Francisco, que é domiciliada na Argentina. E aí vamos ao indivíduo, ao sujeito, né, pretenso segurado. Juan, boliviano, domiciliado no Brasil, foi contratado no Brasil para trabalhar na Argentina como empregado dessa empresa Patagônia. Logo, o Juan vai ser segurado obrigatório do RGPS na qualidade de empregado. Então, aqui a gente vai ter que ter atenção para três situações, tá? O domicílio do trabalhador, não é a nacionalidade dele que me importa, como também o domicílio da empresa, certo? Então, eu preciso conhecer do domicílio do trabalhador, do domicílio da empresa e também esse seu controle societário, tá? Para que eu gere essa cobertura previdenciária para esse segurado. Nós teremos ainda na sequência uma outra hipótese, tá? Que vai nos trazer quatro possibilidades. A linha E, ela fala de quatro situações, né? Então, ela vai dizer o seguinte: aquele que presta serviço no Brasil a uma missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos subordinados, ou membros dessas missões e repartições excluídas, o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro que foi amparado pela legislação previdenciária do país dessa respectiva missão diplomática ou repartição consular. Observe só, essa linha vai me apresentar quatro situações, tá? A sua interpretação nos diz quatro situações. Então, a gente vai diferenciar, né? João, ele é empregado do consulado dos Estados Unidos, que funciona em Recife. Aí, João, ele pode ou não ser segurado empregado do RGPS. Repare,
Se João for estrangeiro e não tem residência permanente no Brasil, ele está excluído do RGPS. Se João é brasileiro, mas já está amparado por um regime previdenciário dos Estados Unidos, continua excluído do RGPS. Se João é brasileiro, não está amparado por regime previdenciário dos Estados Unidos, ele vai ser segurado empregado do RGPS. Se João for estrangeiro, com residência permanente no Brasil, não está amparado por regime previdenciário nos Estados Unidos, logo João será segurado empregado do RGPS. Então, observe que o dispositivo ele tenta dar uma proteção desde que o indivíduo seja brasileiro, que não tenha proteção social do regime previdenciário desse país para qual ele presta serviço, ou, se for estrangeiro, que ele tenha residência permanente no Brasil e também não esteja amparado em regime previdenciário estrangeiro, tá? Então, em síntese, essa é a situação da linha E. Nós observaremos na sequência um outro cenário, certo? Que aqui eu já vou ter uma diferenciação, porque eu não vou estar tratando de estrangeiro, ok? Então, o dispositivo, ele é bem específico, ele indica brasileiro civil, que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais, que o Brasil, ele é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país domicílio. Observe. Primeiro ponto. Esse brasileiro aqui, ele é o brasileiro civil, certo? O brasileiro militar que presta esse serviço, que trabalha para a União no exterior, ele já tem um regime próprio de previdência. Então, eu já excluo, a primeira exclusão, tá? Nesse caso aqui, ele tá prestando serviço para a União, porém, em organismos internacionais. Então, ele labora para a União, mas ele trabalha, por exemplo, para a ONU. Ele labora para a União, mas ele trabalha para a OIT, para a OMC, tá? Então, ele vai ser segurado empregado. Se ele trabalhar diretamente para o organismo internacional, tá? Se ele não tiver sido contratado pela União, mas ele trabalha diretamente para a ONU, para a OIT, ele não é segurado empregado, ele é segurado contribuinte individual. Então, o nosso foco aqui vai ser o contrato de trabalho, tá? Não necessariamente onde ele foi contratado ou onde ele está domiciliado. Se ele é contratado para a União, segurado empregado. Se é contratado pelo próprio organismo internacional, contribuinte individual. Lembrando bem, brasileiro civil, porque o militar já está coberto pela legislação, pelo regime próprio de previdência social. Então, vamos imaginar o seguinte: um militar do Exército que participou de uma missão de força de paz da ONU, tá? Então, a gente não vai discutir sobre ele aqui. Por quê? Ele já tem a cobertura no regime próprio de previdência, certo? Não nos interessa, tá? Na sequência, eu vou repetir a situação de brasileiro civil, ou seja, estou excluindo de novo o brasileiro militar, porque o brasileiro militar já está protegido pelo regime próprio de previdência. Ele vai prestar serviço de novo à União, tá? Nas repartições governamentais brasileiras, e lá ele foi domiciliado e contratado. E aqui a gente vai trazer um outro conceito, que é o conceito de auxiliar local. Quem seria esse auxiliar local? O auxiliar local, certo? Vai ser aquele brasileiro ou estrangeiro que foi admitido para prestar serviços e desempenhar atividades que estão correlatas à similaridade, à familiaridade com as condições de vida, os costumes do país que está sediado o posto. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o consulado brasileiro que está na França, ele contrata, tá? Ou brasileiro ou francês que é especialista na culinária francesa. Então, esse cara, ele é o auxiliar local, certo? A nossa legislação, ela só vai abarcar como segurado empregado se o auxiliar local, ele for brasileira, tá?
Genericamente, as normas acerca da relação de trabalho de auxiliar local, elas vão obedecer à legislação internacional e à legislação do país onde está sediada aquela repartição. Porém, se não tiver nenhum tipo de proteção legal de regime previdenciário, né? Então vamos imaginar que há algum impedimento legal para que esse auxiliar local brasileiro civil se filie a um regime de proteção previdenciária, então ele será filiado ao RGPS na condição de segurado empregado, certo? A outra situação que a gente vai ter aqui é a do bolsista e estagiário que vão prestar serviços à empresa. Porém, essa prestação de serviço ela está em desacordo com a lei de estágio. Observe, aqui é uma consequência lógica, né, de interpretação da legislação trabalhista. Nós sabemos que há uma lei de estágio que vai indicar quais são os requisitos, tá, da condição de regularidade daquele contrato de estágio, que é uma espécie de contrato de trabalho diferente do contrato de emprego, certo? E aí, para que haja uma regularidade nessa prestação de serviço, o estagiário ou cursista, ele tem que executar as suas atividades tais quais, obedecendo o requisito da lei de estágio, que é a Lei 11.788, certo? Se, eventualmente, esse estagiário ou esse bolsista, ele não exerce as atividades em acordo com a lei de estágio, ou seja, eu afasto os requisitos do estágio. Vamos imaginar que ele está fora de um processo de aprendizagem, vamos imaginar que ele foi contratado e, na verdade, ele está exercendo as funções de um empregado e não de um estagiário. Então, eu terei, na realidade fática, um contrato de emprego e não um contrato de estágio, certo? Em razão disso, como há um reconhecimento desse vínculo empregatício, então, esse segurado, ele vai ser segurado empregado do RGPS, tá certo? Se, eventualmente, né, por outro lado, a contratação, ela é uma contratação, assim, perfeita, né? Ela corresponde à teoria e à prática, né? Então, a pessoa, ela foi contratada como estagiário e ela, efetivamente, exerce a atividade na condição de estagiário e não de empregado, tá? Nesse caso aqui, ele não é segurado obrigatório. Ele será, se desejar, segurado facultativo, tá bom? Então, essa é a regrinha acerca de estagiário. Um outro cenário que a gente tem é com relação aos ocupantes de cargo em comissão, tá? Então, nós sabemos pela legislação do âmbito do direito administrativo, inclusive a nossa própria Constituição Federal, ela vai nos dizer quem são esses cargos em comissão, né? Que é aquele cargo que legalmente nós apontamos ser um cargo de livre nomeação e livre exoneração. E esse cargo aqui, né, ele vai poder ser exercido por servidores, certo? Da União, estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações, tá? Desde que, se esse servidor ocupar exclusivamente esse cargo em comissão, ou seja, ele não está em nenhum outro cargo efetivo que o vincule a um regime próprio, então ele vai ser segurado empregado, certo? Se o servidor efetivo, ele ocupa o cargo em comissão, né? Ainda que seja numa esfera de governo diferente, ele permanece vinculado ao regime próprio de sua origem, tá certo? Então, isso aqui também vai ser válido para aqueles que ocupam o cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital, municipal, aqueles que não têm vínculo efetivo, tá? E mesmo que seja uma contratação em regime especial, nas autarquias ou nas fundações, tá bom? Então, o cargo em comissão, se ele for o cargo exclusivo daquele indivíduo, ele será segurado empregado. Na sequência, a gente vai ter ainda a situação, certo, dos servidores que são efetivos, mas que não estão protegidos por um regime próprio de previdência social.
Nesse caso aqui, né, eu sei que os entes federados, eles devem criar o regime próprio de previdência desses servidores, né? Nós já sabemos que, na atualidade, a gente já tem um regime próprio dos servidores da União, nós já temos o regime próprio dos servidores dos estados e do Distrito Federal, tá? E boa parte dos municípios também já possui seu regime próprio. Mas vamos imaginar que um município que não tem seu regime próprio, mas naturalmente tem no seu quadro servidores efetivos, esse município, né, ele vai ter os seus servidores efetivos filiados ao regime geral como segurado empregado, já que eles não estão acobertados por regime próprio, ainda que nós sabemos que eles são ocupantes de cargo efetivo, tá certo? Tudo isso para garantir uma cobertura previdenciária, tá? Na sequência, a gente vai ter a situação da contratação temporária de interesse público. Ou seja, é aquela hipótese de contratação excepcional que nós temos no direito administrativo, né, na qual o servidor ele é contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou município, ou autarquias e fundações, para atender essa necessidade temporária e excepcional de interesse público. Nesse caso aqui, ele também é segurado empregado. Um exemplo que a gente pode dar é que nesse período de isolamento social e pandemia, diversos municípios e estados e também a União fez a contratação de profissionais de saúde nessa modalidade. Aí esses profissionais da saúde, eles nem são carga em comissão, eles nem são empregados públicos, nem são servidores efetivos, eles são exatamente essa contratação por necessidade temporária e excepcional. Logo, a sua filiação de regime de previdência é junto ao regime geral na condição de segurado empregado, tá? Veremos ainda que aqueles que ocupam emprego público, observe, é uma modalidade de servidor, mas que na verdade ele é seletista, ele ocupa emprego público, ela é disciplinada pela Lei 9.962, tá? Não obstante a sua contratação se dê via concurso público, tá? Mas a sua filiação ao regime de previdência será no regime geral, também na condição de segurado empregado, tá certo? Então, o empregado público, ele é segurado empregado do RGPS, tá? Teremos ainda os auxiliares e os escreventes das atividades, né, dos serviços notoriais e de registro, como segurado empregado. Antigamente, esses trabalhadores, eles eram amparados pelo regime próprio, certo? E aí, o que é que aconteceu? A legislação, ela mudou em 94. Aqueles que foram contratados depois de 94 passaram a integrar a categoria de segurado empregado do RGPS. E os que tinham sido contratados até 94, eles tiveram a opção, né? Ou de permanecer vinculado ao regime próprio, ou de aderirem ao regime geral, certo? Isso aqui, minha gente, trata dos escreventes e auxiliares. Se nós tivermos algum questionamento acerca dos titulares dos serviços notoriais e de serviço, nesse caso aqui, esses titulares dos serviços notoriais e de serviço, eles vão ser contribuintes individuais e não segurados empregados, tá? Veremos ainda, na linha seguinte, a situação de quem exerce mandato eletivo, independentemente da unidade, certo? Então, aquele que for exercer mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ou seja, vereador, prefeito, deputado estadual, distrital, federal, governador, senador e presidente da República, todos estes também serão segurados empregados, desde que não estejam vinculados a um regime próprio de previdência social, tá? Ou seja, se o eleito não está vinculado a um regime próprio, ou seja, se ele nunca foi servidor efetivo, não é servidor efetivo, né? Ou não é aposentado na condição de servidor efetivo, ele
vai ser segurado empregado, tá? Porém, se ele está amparado no regime próprio, ele permanece vinculado a esse regime próprio, tá certo? E aí a gente vai ter algumas peculiaridades quanto nós estivermos tratando da acumulação de cargo e possível acumulação de subsídio, né? Principalmente na hipótese da venerança, né? Então, a gente tem as regras estabelecidas no artigo 38 da Constituição, e aí, nesse caso, se o servidor ele se afasta de uma ou outra atividade, ele permanece filiado ao regime próprio, e também, se eventualmente ele mantém as duas atividades, né? Ele também vai continuar dentro do regime próprio, né? Então, assim, é interessante a gente observar essa situação, porque ele só ficará exclusivo do regime geral se ele não tiver proteção por nenhum regime próprio, tá certo? Na sequência, a gente vai ter o cenário daquele que é empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro que funciona no Brasil, salvo se esse empregado já estiver sendo coberto por um regime próprio de previdência social. Então, aqui também eu já não vou fazer nenhum tipo de diferenciação se a pessoa ela é brasileira ou estrangeira, tá? Então, vamos imaginar que a ONU ela contrata o empregado para trabalhar em uma de suas repartições aqui no Brasil, e aí, nesse caso, esse empregado ele vai ser sim, coberto pelo regime geral de previdência social. Claro, se não tiver coberto no regime próprio, tá certo? Se ele já tiver cobertura do regime próprio, ele não tem cobertura do regime geral, ok? Na sequência, a gente vai ter uma excepcionalidade ao segurado especial. Por que eu estou dizendo isso? Aqui eu vou ter o trabalhador rural, que é contratado por um produtor rural para exercer uma atividade ainda que seja de natureza temporária, tá? E aí é como se fosse uma espécie de trabalhador rural assalariado. Esse trabalhador rural aqui, assalariado, mesmo que seja de modo temporário, certo? Ele vai ser segurado empregado, ele vai contribuir na condição de segurado empregado do RGPS, ok? E nós vamos ter ainda uma outra situação em que se usa, né, se emprega conceitos e regramento do direito material do trabalho para que a gente caracterize o segurado empregado, que é a hipótese de contrato de aprendizagem. Esse contrato de aprendizagem, a gente sabe que é um contrato de trabalho especial, que tem regras próprias, definidas tanto pela Constituição, como pela própria CLT e ainda pela legislação extravagante. E nesse caso, se eu tiver diante de um aprendiz que é maior de 14, menor de 24, né? Aí quando ele ressalva o portador de deficiência, é que nós sabemos que o portador de deficiência não tem essa limitação de idade de 24 anos, né? Que está sujeito a uma formação técnica profissional metódica sob orientação de entidade qualificada, ou seja, aqui é o conceito do contrato de aprendizagem, que está nos dispositivos 428 e 433 da CLT. Esse aprendiz é segurado, empregado do RGPS, tá bom? E, por fim, o que nós vamos ter é o diretor empregado de uma empresa urbana ou rural, ainda que esse diretor empregado não participe do risco econômico do empreendimento. Então, tanto faz ele compor, né, ele participar desse risco econômico ou não, se diretor empregado, contratado ou promovido para um cargo de direção de uma sociedade anônima, em que ele mantenha as características da relação de emprego, ele será assegurado empregado do RGPS. Então, aqui a gente vai observar as regrinhas de direito societário sobre a conceituação do que seria diretor empregado, né? E esse regime de sociedades anônimas. Então, se ele mantém essas características de empregado, será segurado especial. Se eu estou diante de um diretor que não é empregado, tá? Que não mantém
essas características de relação de emprego, então ele vai ser contribuinte individual, tá bom? Então, basicamente, essas são as regras acerca do segurado especial do regime geral de previdência social, tá? No próximo bloco, a gente vai trabalhar outros tipos de segurados obrigatórios. Até já!